A graça e a paz, amém? Melhorou, né? Queridos, o pastor está viajando, né? Ele foi para a chácara lá visitar o pai dele e hoje mesmo ele retorna, só não deu para que ele pudesse estar presente no culto conosco. Mas no próximo culto ele estará aqui, amém? Aleluias. Ai, que o Senhor traga algo novo, né, para as nossas vidas. Que o Senhor renove a cada dia em nós. Queridos, estive preparando essa palavra no Senhor e cada hora que eu lia cada texto, o Senhor estava falando, né, ao meu coração. E eu sei que o Senhor, Ele irá falar com você nessa noite. Amém? Aleluias. Quantos estão sedentos do Senhor pela sua palavra? Porque quando nós quando a gente vem ao culto, a gente tem que estar com o nosso coração na expectativa de que o Senhor Ele vai trazer coisas novas, ou que o Senhor apenas Ele vai, aquilo que Ele já havia falado, Ele vai falar novamente, amém? O Senhor Ele sempre, Ele traz algo novo sobre as nossas vidas. E hoje o Senhor Ele trouxe uma palavra que a gente já tem falado aqui há algum tempo já. Nós já temos falado sobre essa palavra e eu gostaria de falar um pouco mais dela nessa noite, que é sobre o favor imerecido de Deus, sobre a sua graça, a graça de Cristo. Amém? Isso significa que a definição da palavra do favor imerecido de Deus é a graça que é Cristo. E o Senhor, Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Então, quando nós crescemos na graça que é Cristo, nós recebemos do Senhor e estamos crescendo espiritualmente a cada dia. Quantos desejam crescer espiritualmente no Senhor? Amém? Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, né, quando nós nascemos de novo, nós estamos em Cristo. E nós, a cada dia, vamos buscando na nossa vida esse crescimento espiritual em nós. E a graça de Deus, ela é o Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Amém? Então, ao receber de Jesus, você recebe da graça abundante do Senhor. A abundância da graça do Senhor você recebe automaticamente quando você recebe o Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo que nós damos diante do Senhor. Esse é o início. Mas quando Deus, Ele nos leva a nos tornar como filhos de Deus, quando nós o conhecemos, quando nós o recebemos a Jesus, né, nós somos totalmente envolvidos no Senhor, pelo seu amor, pela sua cruz, e tudo passa a fluir nas nossas vidas, né, sem esforços, querido. Amém? Você já prestou atenção nisso? Que às vezes logo quando alguém, né, recebe ao Senhor, ele, né, aquele ano, aqueles dias, né, são momentos de muitas bênçãos do Senhor, de abundância mesmo, né, sobre ele. Ele até fica maravilhado. Eu me lembro aqui de uma pessoa que logo quando ela recebeu o Senhor, ela sempre vinha até nós, ela tinha o prazer, né, de contar, de falar, olha, o Senhor está fazendo isso, o Senhor está fazendo aquilo. Eu falei, é assim mesmo. E assim, queridos, deve continuar sobre as nossas vidas, amém? Por quê? Porque quando você recebeu a Cristo, você recebeu dessa abundância da graça. Então, quando se diz abundância, é algo que tem de fartura, amém? É muito, não é pouco que o Senhor fez. Então, tudo isso é o quê? É algo que o Senhor tem preparado para você, amém? E lá em João 1,17, você vai ver o que o próprio Jesus fez por nós, né? O que Ele fez por nós.
É João 1:17. Eu vou falando enquanto ela vai procurando lá. Então, o que o próprio Jesus ele fez, né? Muitas pessoas pensam que, na verdade, a graça de Deus, né, do perdão dos pecados, é algo muito simples sobre as nossas vidas. Mas não é algo simples nas nossas vidas. Por quê? Porque nós deveríamos estar sempre debaixo dessa graça do Senhor, desse favor do Senhor, constantemente, mas sem culpa e sem condenação. Amém? Por que acontece? Às vezes nós recebemos ao Senhor, sabemos que temos a Cristo, a graça do Senhor, o favor do Senhor, mas muitos cristãos acabam vivendo debaixo de culpa e de condenação. Então, nós como cristãos não deveríamos viver mais assim. Por que nós não deveríamos viver mais assim? Porque a condenação para o Senhor é algo que ela parou de existir. É algo que aos seus olhos, ela não existe mais, querido. Amém? Não existe. Romanos 8, lá no primeiro versículo, diz o quê? O que diz? Romanos 8. Nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está na graça do Senhor? Amém? Se você está na graça do Senhor, se você está em Cristo, então não há mais condenação. Então não existe mais. Então nós não temos que viver mais debaixo da condenação. O Evangelho da Graça, ele tem que gerar fé em nossos corações a cada dia. Amém? Cada passo que nós vamos vivendo para o Senhor, amados, nós temos que gerar fé dentro dos nossos corações. E como é que a fé, ela é gerada em nós? Pelo ouvir. Amém? Você está me ouvindo? Amém? Então está gerando fé em seu coração. Amém? Mas existe uma palavra. Achou? Não? Eu vou tentar achar aqui. É que aí demora um pouco mais, né? Ele diz assim: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal ele é, somos também neste mundo. Amém? Então nós somos aperfeiçoados no amor, né? Para que nós possamos ter o quê? Confiança no Senhor. Então a cada dia da nossa caminhada, debaixo da graça do Senhor, olha lá, ele diz: nisto consiste o amor, em que não tenhamos amado a Deus. Fala outra tradução, né? Então, nós, querido, a cada dia que nós vamos dando nossos passos diante do Senhor, na nossa caminhada, a palavra de fé, ela é gerada em nossos corações, através do ouvir. E aqui tem uma palavra que está lá no livro de Atos 14, versículo 8, né? Que fala sobre um homem, um paralítico, onde Paulo, ele fala do Senhor para ele. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados e sofria desse problema desde o nascimento. Portanto, nunca tinha andado e estava sentado e ouvia. O que ele estava fazendo? Ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. E o homem se levantou e deu um salto e começou a andar. Amém? O que ele estava fazendo? Ele estava ouvindo a pregação de Paulo. Paulo estava pregando e ele estava ouvindo. E aquilo aconteceu o quê, querido? Gerou fé no seu coração. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado.
Então Paulo disse: eu preciso orar por ele, porque eu estou vendo que ele tem fé para ser curado. E Paulo orou por ele e ele foi curado. Com a maneira como ele se expressou. Que bom, Paulo. Obrigado aí, tá? Agora vou andar. Foi assim que ele se expressou? Imediatamente a palavra diz que ele se levantou, né? Pulou, saltou e andou. Você vê, de tanta alegria por ter recebido de Cristo naquele momento, porque ele não só recebeu a cura, mas ele recebeu Cristo naquela hora, ele recebeu Cristo naquele momento, porque ele estava ouvindo, ele estava sendo embriagado por aquela palavra que estava sendo falada, e chegou aos ouvidos dele, trazendo fé até ele, amém? E assim Paulo viu que ele estava ali, e Paulo orou então por ele. Existem muitas obras, querido, de muitos homens na Bíblia que se relatam, que falam de grandes homens de Deus, que provaram, né, que viveram o favor imerecido de Deus, a graça de Deus, que fizeram muitas coisas para o Senhor. E Paulo, ele era um desses, né? Paulo, ele era um desses, né, apóstolos de Jesus, que também pregou a palavra, recebeu o Senhor. Ele perseguia a igreja, mas houve um dia em que ele teve um encontro com Cristo. E depois daquele dia que ele se encontrou com Cristo, a cada dia a vida de Paulo ia mudando. A cada dia Paulo ele ia buscando mais o Senhor, em conhecê-lo, em viver na presença do Senhor, em conhecer mais desse favor, dessa graça do Senhor, estar mais perto do Senhor. Assim era a vida de Paulo, mas isso não trazia glória alguma para ele em tudo aquilo que ele fazia. Até mesmo ele disse isso lá em 1 Coríntios 15, 10. Ele diz: o que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Então, o que Paulo, volta lá no início, o que Paulo estava dizendo? Que agora, ele diz: o que agora sou, porém deve-se inteiramente a quem? A graça. O que Paulo é agora, o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo devia a quem? A graça de Deus que se derramou sobre ele. E a graça de Deus, querido, ela se derramou sobre você. Amém? A graça de Deus, você também provou dessa graça. Paulo, ele diz que o que ele era agora, a graça de Deus, era o que ele era por causa da graça. Ele até diz, ele até fala: olha, eu trabalhei muito mais do que os outros, né? Mas todavia, ele diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer dizer, Paulo, ele não se gloriava daquilo que ele fazia, amém? Ele fazia para Cristo, ele trabalhava, ele pregava, ele estava ali para curar as pessoas, mas ele em momento algum, ele se gloriava daquilo que ele fazia, porque ele sabia que o recurso dele, que o que ele fazia era pela graça, não era pelos seus esforços, não era porque Paulo era um homem inteligente, não era porque ele era estudado, mas sim pela graça de Deus. E às vezes o Senhor nos chama para fazer algo e a gente fica até olhando para nós e pensando: não, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo, eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidade para isso. Queridos, quem capacita é o Senhor, amém? Se você entender que a graça do Senhor, ela basta sobre você, que a graça do Senhor, o favor dele, é que vai fazer acontecer sobre a sua vida, basta, amém? Basta. Porque o que o apóstolo Paulo, ele estava nos ensinando, ele estava nos dizendo é o quê? Que não era por intermédio dele, mas era pela graça, era por Cristo. E às vezes a gente acha tão difícil,
Às vezes a gente acha tão difícil ter uma atitude diferente. Não, mas eu não consigo. Em você mesmo você não consegue. Mas se você buscar, se você pedir para o Senhor, Ele vai trazer para você. Ele vai fazer, Ele vai realizar na sua vida, sem que haja esforços da sua parte, porque o Senhor, Ele não quer que você se esforce, porque aí é algo humano. O Senhor quer algo que vem dEle, para que possa glorificar o nome dEle na sua vida, não o seu nome, porque se for através daquilo que você faz, você vai se gloriar, você vai dizer, é por causa de mim, é porque eu sei fazer. É porque isso acontece, porque eu tenho habilidades, eu fui preparado para isso. Eu sou preparada para um bom casamento, eu sou preparada para ser uma boa mãe. Eu sou preparada para ser um líder. Queridos, nós não somos preparados. Quem nos prepara, quem nos capacita é o Senhor. Amém? Quem traz sobre nós é Ele. Nós temos apenas que reconhecer que quem faz em nós é o Senhor. É pela sua graça, é pelo favor imerecido de Deus. Amém? O favor imerecido de Deus, ela é o Evangelho. E o favor imerecido, ele está incorporado em todo o nosso ser. Em todo o nosso ser, o favor de Deus, ele está incorporado em nós. E a sua obra, ela acaba terminando aonde? Onde você acha que termina a obra que começou? Aonde você acha? Em você? Não, a obra de Cristo terminou no Calvário. Por isso que ela te envolve em todo o seu ser. Porque a obra de Cristo, ela terminou, foi lá que tudo estava consumado. Tudo que eu e você precisamos, a obra de Cristo na cruz do Calvário consumiu tudo. É por isso que às vezes a gente fica, imaginando, tentando com os nossos pensamentos, nós ficamos tentando visualizar, ver aquilo que nós queremos que aconteça. E muitas vezes a gente se decepciona porque a gente não vê, porque não é na visão ótica humana, mas é na visão de Cristo. Amém? É crendo que se você está debaixo do favor, da graça de Deus, isso vai acontecer naturalmente, sem que você se esforce. Se nós queremos compreender da sua graça, da sua plenitude, desfrutar cada vez mais do Senhor, queridos, no sobrenatural de Deus, nós precisamos entender isso. Amém? Eu e você precisamos. Você deseja isso na sua vida? Você quer isso? Estar debaixo da plenitude de Deus, estar debaixo da graça, da harmonia do Senhor, viver o sobrenatural de Deus. Se nós queremos isso, a primeira coisa que nós devemos entender e compreender é que a graça do Senhor, o seu favor, é suficiente nas nossas vidas. Amém? É suficiente. Nós vamos ver na vida de José, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 e 2. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. E o Senhor estava com... Por isso ele era que José era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele... Queridos, a palavra diz claramente que o Senhor estava
percebeu que o Senhor estava com José? Potifar. Não foi? Olha, nesse rapaz, nessa moça, tem algo diferente. Eu posso comprar e levar para minha casa que eu não vou me arrepender. Porque eu estou vendo o brilho em seus olhos. Eu estou vendo que existe algo que é diferente dos outros. Não é igual. Porque havia a possibilidade dele não comprar José. Mas ele logo olhou e disse: não, eu quero ele para mim. Vou colocá-lo onde? Na minha casa. Ele poderia colocar, não sei, em outros lugares que havia, junto com os outros escravos. Mas ele levou José para dentro da sua casa. Por quê? Porque ele percebeu que tudo que José fazia prosperava, era de sucesso. Sabe quando você investe em algo que você diz é 100% de lucro? Oh, glória! Amém? É 100%, não vai ter nenhum surpresa no final. Às vezes a gente faz um negócio e dá tudo errado, né? Investe em algo, quando você vê, perdeu o dinheiro, né? E aí nada vai, né, de acordo com aquilo que você gostaria que fosse. Mas aqui José foi um homem diferencial. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a palavra que diz que a graça, o favor estava sobre José. Amém? Queridos, o favor de Deus, ele está sobre você. Quando as pessoas olharem para você, ela tem que ver o brilho do Senhor. Ela tem que ver algo diferente em você. E ela dizer: eu quero o que você tem. Eu preciso viver o que você vive. Tudo que você faz dá certo. Qual é o segredo de tudo isso? Aqui na empresa você é o que mais se destaca. Tudo que você faz, onde você coloca a mão, nossa, é abençoado. Eu quero ser como você. Apresente Jesus para essa pessoa. Amém? Apresente o Senhor. Mas aí você não vai se dizer: não, é porque antes de eu vir aqui, eu fiz um curso preparatório e me formei, estudei. Olha, foi vários anos de faculdade, tá? Para que eu pudesse chegar a esse nível. Você não vai fazer isso, né? Você vai dizer: não, é o favor de Deus sobre mim. Amém? É o favor, porque quando nós, querido, olhamos para os nossos recursos, quando nós olhamos para os nossos esforços e acreditamos que é por meio dele que eu alcancei um nível maior no meu trabalho, que hoje eu posso ser a pessoa que eu sou com as pessoas, é porque eu fui trabalhada para que tudo isso pudesse acontecer em base nos meus esforços. Eu anulo completamente a graça de Deus sobre mim. Eu anulo completamente, né, o favor de Deus. Eu estou dizendo que eu sou autossuficiente para fazer aquilo que eu preciso fazer. Aquilo que eu tenho que realizar, eu posso fazer sem precisar do Senhor. Você já orou no seu trabalho? Você já orou? Ou você chega lá e você fala assim: eu já sei como fazer tudo isso aqui. Todo dia inicia assim. Eu começo aqui e termino ali. Você já orou lá no seu trabalho? Senhor, todos os dias eu faço aqui a mesma coisa, mas hoje eu gostaria de fazer em base da tua visão. Como o Senhor acha que eu deveria estar aqui hoje? Como você acha que eu deveria responder às pessoas no meu trabalho hoje aqui? Como você acha que eu deveria estar na minha casa, com meu esposo, com meus filhos, com a minha mãe, com meu pai? Como você acha que eu deveria estar? Eu deveria estar como? Aparentemente, José, ele não tinha nada. No sentido material, o que é que José tinha?
para que Potifar pudesse olhar para ele e dizer assim, não, né? Vai me render um bom lucro, porque ele já tem algo e aí nós vamos juntar e vai dar uma boa sociedade. Não, ele não tinha nada. Aparentemente, ele não tinha nada material, mas ele tinha a plenitude do Senhor. Amém? Ele tinha a graça do Senhor. Ele tinha o Senhor, a presença do Senhor que estava com ele. Ele tinha e basta. Era suficiente. E é o suficiente para mim e para você, queridos. Nós temos que entender isso, que a presença de Jesus, aonde eu estou, em qualquer lugar que eu estiver, ela é o suficiente. Quando a presença de Deus está em mim, as pessoas olham e elas notam a diferença. Ninguém nunca falou algo para você assim? Nossa, o que você fez? Cortou o cabelo? Pintou? Algo está diferente em você, né? Você está mais jovem, está mais novo. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas conseguem ver o brilho do Senhor em nós. Amém? Quando o brilho do Senhor está sobre você, é assim. As pessoas notam que há algo diferente na sua vida. E aquele homem notou que havia algo diferente na vida de Potifar, na vida de José. E nós precisamos a cada dia crescer na graça do Senhor. Porque José, depois de tudo isso que ele passou, a gente vê lá no final da história que ele se tornou o governador do Egito. O Senhor o levou a ser governador do Egito. Mal ele esperava, mal ele fazia planos, mal ele sequer sabia aonde é que ele estaria. Mas o Senhor o levou a esse nível, porque a presença do Senhor estava com ele. E se nós queremos crescer na graça do Senhor, nós temos que buscar, assim como José estava diante do Senhor, a cada dia buscando mais do Senhor sobre nós. Amém? Nós vamos crescendo nessa graça do Senhor. E a graça do Senhor, ela não é apenas um ensinamento, como eu disse para vocês. Ela é o Evangelho. E se nós queremos ser conduzidos, então, para essa vida de sucesso, essa vida de vitória, amém? Você deseja isso sobre a sua vida? Amém? De conquista no Senhor, né? Uma vida de proteção, estar debaixo da proteção do Senhor, segurança sobre a sua vida, né? A restauração que você tanto deseja, seja qual área for que você está orando, e muito, muito mais eu posso dizer. Se você deseja isso sobre a sua vida, você precisa crescer na graça do Senhor, entendendo que tudo isso não virá pelos seus esforços, tudo isso não virá pela sua capacidade, mas sim porque você apenas creu que o favor de Deus está sobre você. Amém? E tudo isso é por causa da abundante graça. Romanos 5,17 diz isso. Diz que a morte reinou sobre muitos por meio do pecado. E de um único homem, ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por meio de quem que nós recebemos? Por meio de Jesus Cristo. Então não é, como eu disse para vocês, não é pouca graça, né? Não é algo pequeno, mas é abundância. Você tem como que eu posso dizer? A lucidez, o esclarecimento, não era nenhuma dessas palavras, mas do que é a palavra abundância. Quem já foi ao mar aqui? Amém? Quando você vê, né, no início assim, até parece pouca água, mas aí você vai olhando, parece que não tem fim, não é verdade? É uma abundância de água tão imensa, que para todos os lados que você olha, quando você está dentro do mar, você vê a água, não é assim? Abundância.
Todos os lugares você está cercado. Amém? Cercado pelo favor de Deus, cercado pela glória do Senhor, queridos. É algo tremendo isso sobre nós. Nós precisamos compreender isso muito mais. Às vezes a gente fica mendigando algo, e o Senhor diz que Ele trouxe em abundância. Amém? A gente fica ali procurando em pequenos, e o Senhor tem algo grande, a abundância da graça. Não é pouca graça, mas é muita graça. Efésios 2:7, eu não coloquei aí, está só aqui para mim. Que ele diz assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos abençoa, queridos. Deus nos traz o seu favor. Por que que Deus faz isso sobre nós? Por que que Ele faz isso? Porque nós somos bons? Você acredita que você é bom? Hoje talvez, né, um pouco mais que a gente vem aprendendo a respeito disso, a gente pode até dizer assim, não sou bom. Mas há momentos que nós temos que realmente nos examinarmos na nossa atitude, em ver se realmente eu não estou querendo ser bom. Né? Porque bom, nós sabemos que é Deus. Amém? A graça, ela é baseada na bondade de Deus. A graça de Deus, ela só vem sobre nós pela bondade dEle. Então nós não somos bons, não é porque nós somos bons. Efésios diz que Ele veio para mostrar aos séculos vindouros, quer dizer, para nós, agora, no tempo em que nós vivemos, a suprema riqueza da graça. É algo poderoso, é algo grande, pela sua bondade, pelo seu amor sobre nós. Não é pelo nosso próprio desempenho, não é porque somos bons. Eu não posso me gloriar e dizer que eu sou boa naquilo que eu faço. Para mim trazer essa palavra para vocês, eu passei 2 dias estudando e pedindo, Senhor, me abençoa, traz o seu favor, traz a sua graça. O que a sua igreja precisa ouvir, porque não é para mim. Amém? Nós temos que entender isso. E assim você precisa perder os medos, os temores de algo que Deus Ele tem pedido para que você possa fazer. A pastora, é tão difícil subir aí, pegar o microfone, falar e pregar, mas eu não estou dizendo disso. Talvez muitos aqui o Senhor chamou assim, mas muitos não. Porque muitos, eles têm a timidez de falar para alguém a respeito do Senhor, de algo que o Senhor tem feito na sua vida. Tem vergonha, tem timidez de falar. E nós não deveríamos ser assim, queridos. Na verdade, há tantos meios a qual você pode fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer, ou aquilo que você sente no seu coração de fazer. A obra é tão extensa, há trabalhos para muitos. O Senhor diz, os campos já estão brancos, os ceifeiros precisam estar para trabalhar. Aqui nós temos várias funções na igreja. Não é só aqui, onde eu estou. Amém? Mas você precisa entender isso. Que tudo que você for fazer, não é porque você é bom. Às vezes acontece até o contrário. Estive pensando aqui, às vezes acontece isso até o contrário. Por não se sentir, né, capacitado para aquilo, que às vezes fala, não é para mim. É para o irmão ali, para o outro aqui, mas não, para mim não é. Eu não sou boa nisso. Mas Deus não te pediu para você ser boa. Deus não te pediu para você ser bom.
Não é? Às vezes o que nós colocamos é isso, não, eu não consigo fazer isso não. Liderar? Não, olha, nunca me vi como líder. Mas passe a se ver então. Ou passe a ver, a buscar aquilo que Deus ele quer realizar através de você. Às vezes a gente se recua tanto, não é verdade? Que a gente fica com medo. Não, eu não sei, não tenho agilidade para isso não. Olha, eu nem consigo desenvolver isso. Se colocar na minha mão, não sei nem como que eu faço, nem por onde eu começo. Aí que está certo. Porque é aí que o Senhor vai te ensinar. Amém? É assim que Ele vai te ensinar. Você acha que quando você chegou no seu trabalho, você sabia fazer tudo que você faz lá? Não, alguém teve que te ensinar. Você teve que correr atrás para você aprender, a desenvolver como que faz. Não é verdade? Você acha que quando a gente engravida, que a gente vai ser mãe, vem uma listinha do céu e fala assim, ó, é assim, assim, assim que eu quero que você crie essa criança. Tá tudo aqui o manual. Ou quando você casa, né? O João casou recentemente, teve um manual para você? Agora você vai viver assim, assim, né? Claro que tem algumas coisas na palavra, né? Mas, queridos, a gente entra dentro. E aí a gente vai buscando em Deus a cada dia para viver de acordo com aquilo que Deus ele quer que nós possamos viver. Amém? Assim é aquilo que Deus ele desempenhou para você. Se você não colocar a mão no arado, como diz a palavra, você nunca vai saber. Você já tem a graça que é Cristo. Você tem o favor de Deus. Amém? Esses temores, essa timidez que está dentro de nós, elas precisam sair. Nós precisamos ser libertos de tudo isso. Porque a graça de Deus, a graça do Senhor, ela é um favor imerecido. Ela não é como algo que você tem que conquistar. Ela não é um prêmio, vamos dizer assim, né? Para você alcançar um prêmio, como que você faz? Um jogador, mas a gente vê mais relatos que vem na minha mente agora na área do esporte. Para alguém ganhar um prêmio, ser premiado, como que aquela pessoa faz? Ela vai e ela estuda e ela procura saber cada dia mais como se tornar melhor que o seu opositor, né? Ela vai em busca de tudo aquilo para que ela possa ganhar aquele prêmio. É algo que ela vai merecer, aquilo que ela fez, porque ela buscou, ela lutou, né? Ela foi atrás com seus esforços, com todo o recurso que ela tinha, ela foi até merecer esse prêmio. Mas a graça do Senhor, querido, é tão maravilhosa que você não precisa. Amém? Você não precisa, não é assim que Deus trabalha, não é dessa maneira. A graça, ela é o favor imerecido, porque se ela fosse merecida, ela aí seria o prêmio. Mas ela não é. Se alguém tem que te premiar, é o Senhor. Amém? Pelaquilo que você fez, debaixo daquilo que Ele te pediu para fazer, conforme Ele pediu. Amém? Paulo, ele sabia sobre isso. Vou falar mais um pouco sobre ele. Lá em 2 Coríntios 12. Ele diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso
e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei na verdade. Minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Deu para você prestar atenção bem nesse texto de Paulo? Se você quiser, depois em casa você lê de novo. Para você ver quanto Paulo ele nos ensina a respeito da graça do Senhor, de viver debaixo do seu favor. Porque Paulo ele dizia: eu não posso me orgulhar daquilo que eu faço. Não é? Não seria correto, não é certo eu me orgulhar daquilo que eu estou fazendo. Mas eu preciso ter consciência das minhas fraquezas. Eu sei que eu sou fraco. Ele diz: mas quando eu sou fraco, é que sou forte. Por que Paulo relatava isso? Ele dizia isso. Que o Senhor operava na fraqueza de Paulo. Ali Paulo, ele estava numa situação diante de algo que ele até pediu ao Senhor para que tirasse dele. Mas depois ele viu que ele tinha que ter o reconhecimento das suas fraquezas. E às vezes eu posso estar falando, ministrando aqui para você, e você pode estar pensando nas suas fraquezas aí. Você pode estar olhando e vendo: não, mas não sabe quem eu sou. Não sabe a vida que eu tenho, como é na minha casa, como as coisas elas acontecem na minha vida. Mas isso, querido, não é nada, porque nós precisamos apenas reconhecer que o Senhor é que nos faz forte. Nós temos as nossas fraquezas, mas o Senhor é que nos faz forte. Amém? Isso é para nós mesmo também não nos gloriarmos daquilo que o Senhor ele realiza através de nós, daquilo que o Senhor ele quer fazer através de nós. Porque aí quando nós olhamos para nós e vemos que não há capacidade, não há nada que eu possa fazer diante daquilo, mas foi feito, você até mesmo se surpreende. E você olha e diz: olha, nem sei como tudo aconteceu, mas aconteceu. Amém? Isso é o quê? Isso você reconhecer a glória, o poder do Senhor sobre a sua vida. Você reconhecer que você não tinha, mas o Senhor, Ele fez, Ele agiu por meio dEle, através de você. Isso a gente olhar para nós e nós podemos ver sim as nossas fraquezas. Nós podemos até dizer ao Senhor: é certo. Porque ali onde nós colocamos diante do Senhor, Ele vai dizer: não, filho, mas eu vou fazer através de você, eu vou te fortalecer. Amém? O Senhor é que está na nossa frente, o Senhor é que, Ele é que coloca as suas mãos, querido.
A gente olha para a vida de Paulo e vê tantas coisas da qual ele passou, talvez numa leitura tão rápida como nós fizemos aqui, às vezes você fala assim, mas foi tão fácil para ele? Será que foi? Eu creio que não. Primeiro porque, como eu disse, Paulo ele era um perseguidor da igreja. E depois, você está no lado oposto, né? Ele se tornou a favor dos crentes agora. Ele era um cristão agora. Então, é como ele diz, eu não me privo das críticas, né? Tudo isso existe, acontece. Você acha que as pessoas não falavam a respeito de Paulo? Não era esse o perseguidor dos crentes? Agora está no meio deles? Há um problema quando nós queremos realizar algo para o Senhor também a respeito disso. Porque às vezes a gente não quer ouvir com que alguém possa relatar e falar nada. Não, eu achei que tudo ia ser assim, ia acontecer dessa maneira, e não ia haver problema nenhum, nenhuma situação difícil eu ia encontrar pelo caminho, porque o Senhor, Ele está comigo. Não, querido, o Senhor não disse isso. Ele disse que Ele estaria com você, mas as situações, elas vão existir. Amém? As situações, elas existem, até para que a gente possa crescer nessa graça que é Cristo. Amém? Para isso. Mas é importante nós termos essa consciência da fraqueza de Deus, que Deus Ele irá nos fortalecer. Nós precisamos admitir que não somos fortes no nosso próprio entendimento. É outra coisa também. Lá Provérbios 3:5 fala sobre isso. Confia no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo e não dependa. O que é o entendimento, querido? É a sua razão. Amém? É a sua razão. É a maneira como você compreende as coisas. É a maneira como você percebe as coisas. Isso é o seu entendimento. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero estar diante do Senhor, na presença dEle. Mas eu preciso o quê? Depender do Senhor, não no meu próprio entendimento. Eu preciso confiar no Senhor com o entendimento, mas não no meu entendimento. Porque às vezes a minha razão, ela não nem sequer chega perto da razão de Deus. A maneira como eu passo a compreender as coisas, entender e até julgar as coisas, a maneira como eu julgo algo, não é a maneira como Deus vê. Não é como Deus julga. O nosso entendimento, ele é aqui, baseado nas coisas dessa terra, muitas vezes, né? Nós olhamos para aquilo que nós fazemos aqui. Eu disse que nós somos muito influenciados pela mídia. Muito. Ela digita, ela dá muitos passos na nossa vida. De acordo com aquilo que a gente vai se alimentando, a gente vai vendo na mídia, a gente vai vivendo ali. E isso está fora dos padrões da palavra do Senhor. Porque o nosso entendimento, a nossa razão, ela tem que estar baseada na palavra do Senhor. A maneira de nós vermos as coisas tem que ser como o Senhor, Ele vê. Amém? Provérbios, ele nos dá essa palavra dizendo para nós: confia no Senhor de todo o teu coração, mas não no seu entendimento, porque o nosso entendimento é aqui, é terreno, e esse não pode dizer algo sobre as nossas vidas. Às vezes alguém vai ao médico e sai de lá com um diagnóstico, e muitas vezes a palavra que ele diz, estou morto, porque o médico já me deu uma palavra de
morte. Não olha para a palavra e não vê o que o Senhor diz sobre isso. O que o Senhor está falando. Perde-se, né, o emprego e aí diz: agora minhas contas vai tudo por... O filho sai de casa ou começa a ter atitude de rebeldia e aí a gente pensa: olha, nem sei o que vai ser, acabou. Pensa que tudo na verdade se desmoronou. Sabe por quê? Porque a gente começa a olhar pelo nosso próprio entendimento. A gente quer resolver algo, ter uma solução para um problema debaixo da nossa razão. E isso eu tenho ouvido muito de outras mulheres que são sábias pela palavra de Deus, e tem dito que as mulheres muitas vezes elas vão pela razão, né? Pelo sentimento e não pelo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém, queridos? Agora, quando nós entendemos, né, que nós podemos até ver as nossas fraquezas, mas colocamos diante de Deus como Paulo fez. Ele fez isso. Então nós sabemos que em Cristo tudo estará resolvido. Quando eu não busco pelo meu próprio entendimento, mas pelo entendimento do que a palavra do Senhor está dizendo para mim, tudo vai se resolver, queridos. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é suficiente. Isso vai gerar em mim, quando eu compreendo esse favor de Deus sobre a minha vida, isso vai gerar em mim confiança, dependência do Senhor. Amém? Isso a cada dia vai gerar em mim a dependência do Senhor em minha vida. Por que que um filho, ele, quando é pequeno, ele confia no seu pai? Ele depende, não depende do seu pai? Por acaso ele se preocupa com o dia de amanhã, com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir? Ele se preocupa? Se preocupa? Não, né? Por quê? Ele depende do pai. Ele sabe que o pai vai ter que prover tudo para ele. Ele nem fica pensando nisso, amados. Ele nem sequer pensa. Mas nós passamos tantas horas da nossa vida pensando em resolver algo, em tal situação. Não é verdade? A gente fica às vezes assim. Mas por quê? Porque nós precisamos ter mais essa dependência do Senhor em nós. É tão bom, eu já vivi isso, já provei disso. Quando você nem sequer está imaginando, pensando, de repente o Senhor coloca na sua frente. Falou, Glória? Né? Veio sem, sabe, natural, de forma que só o Senhor sabe fazer. Não é verdade? E aqui a gente percebe isso, que a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor, ela traz isso, essa paz, né? Nos leva, como eu disse, a ter mais conquistas, porque a nossa cabeça, querida, ela fica assim, cheia, os pensamentos aqui. E algumas vezes a gente imagina assim, como eu até relatei para você, que eu já recebi ao Senhor, estou na presença dEle e estou buscando no Senhor, eu tenho orado muito diante dEle e eu tenho jejuado. Então eu sei que tudo vai se resolver. Até mesmo, olha, eu ouço cada palavra que enche a minha vida e eu penso assim, tudo está se resolvendo. Pelo quê? Pelo aquilo que você e eu estamos fazendo ou pelo aquilo que Cristo está fazendo? Porque quando nós vamos diante da presença do Pai, querido, quando nós vamos nos colocar diante dEle, a gente não deveria levar essas coisas, não é verdade? Amém? Às vezes a gente fala assim, eu vou sentar, eu vou ajoelhar, sentar, deitar, não sei como você ora, aqui, e eu vou
né, pedir para o Senhor, eu vou orar e orar e orar e orar e orar sobre isso, e eu creio que o Senhor, Ele vai fazer, porque eu estou orando, porque eu estou jejuando para tudo isso acontecer. Querido, isso nos leva a ver que ainda falta nós termos mais confiança. Amém? Não que você não tenha que orar, mas ore e descanse. Amém? E não acredite, não veja que isso está acontecendo porque você esteve orando, porque você esteve jejuando por isso. E às vezes a gente fala assim, não, irmão, olha, isso aconteceu, né? O pastor até já falou para nós sobre isso. Isso já está acontecendo na minha vida porque você não sabe o tanto que eu orei, o tanto que eu jejuei, para que isso pudesse acontecer. Pronto, então foi pelos seus esforços, né? Não foi porque o favor de Deus. Porque quando o favor de Deus vem, querido, você não precisa fazer nada. Amém? Você não precisa fazer nada. Quando o favor de Deus vem, aquilo que precisava acender, acende. Aquilo que estava em oculto se revela. Porque é Ele que está fazendo. Não é através daquilo que você colocou, que você fez, mas sim que o Senhor faz. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós que somos cristãos há algum tempo, a gente diz assim, eu já tenho 20 anos, 30 anos, e por aí vai, né? De uma caminhada com Deus, então eu tenho muita experiência, eu já tenho uma vida espiritual bem crescida. Será? Aí quando nós nos deparamos diante de uma situação, nós parecemos um bebê, um adolescente, né? Vamos dizer assim, que não sabe o que quer. Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Será que crescemos espiritualmente? Entendemos realmente a respeito do favor e da graça do Senhor sobre nós? Será que entendemos, querida? Porque todas as vezes, como eu acabei de dizer para você, que acontece algo, que isso veio, e eu falo, eu tenho um relatório, eu tenho um argumento para dizer por que aconteceu, que isso veio através de algo que eu fiz, então não foi favor. Favor é algo que você não precisa fazer nada. Deus não precisa dos seus esforços, Ele não precisa dos seus recursos para fazer. Ele se dispõe por meio da sua graça, por meio de Cristo. É assim que Ele faz. Porque a glória é totalmente dEle. A glória, a majestade é do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Amém? É Ele. É isso que nós precisamos entender. E quando nós curvamos a nossa cabeça, ficamos de cabeça baixa, fadigados, sem saber que rumo. Se você procurar e buscar, Senhor, eu quero do seu favor. Eu creio que todos os dias o Senhor, Ele vem com o seu favor sobre mim, com a sua graça, a sua bondade, o seu amor é derramado sobre mim todos os dias. Então, querido, eu vou ter mais dependência do Senhor, eu vou ser mais confiante nele, eu vou confiar de todo o meu coração, porque eu sei que não é através de mim, das minhas obras, do meu desempenho, mas é através dele, é por meio dele, e é para ele, diz a Bíblia, amém? Todas as coisas, é para a glória do Senhor, é para que se manifeste a glória, que é devida ao único Senhor, a esse nome que nós cantamos aqui, em nome de Jesus, a esse nome, é nele, é nesse nome que tudo acontece, é nessa pessoa que é Cristo, que é a graça, é nele. Não é em você. Tira os olhos de você, tira o foco de você. Você está focada no eu.
Enquanto ficarmos focados, tendo essa visão em nós, não vai acontecer. Porque nós precisamos tirar os olhos de nós e colocar os olhos no lugar certo, que é em Jesus. Nós precisamos olhar a Ele. Ele é o autor da nossa vida. Ele é que forjou tudo. Ele te conhece, querido. Ele conhece você mais do que qualquer pessoa que está aqui. Mais do que a sua mãe que te gerou. Ele te conhece profundamente. Amém? É muito profundo. E é muito profundo o lugar de intimidade que Deus quer nos levar. Mas nós precisamos tirar o foco de nós. Do eu. Eu não consigo. Precisamos colocar os nossos olhos nele. Nele, porque é por intermédio dele que tudo irá acontecer. Nós temos que agradecer ao Senhor. Como diz, rendei graças ao Senhor, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Agradeça, queridos. Senhor, nisso que você acabou de pensar agora, que é algo tão difícil para você, comece a agradecer a Ele e dizer: Senhor, eu coloco em tuas mãos, eu coloco diante do Senhor, porque eu já fiz, eu já tentei e nada aconteceu. Isso está tão difícil para mim, mas para o Senhor não há nada que o Senhor não possa realizar. Amém? Eu estou terminando. Queria que o louvor pudesse vir já. Nós precisamos estar conscientes da santidade, do amor de Deus. A graça de Cristo é que faz com que nós não estamos focados em nós mesmos. Quando nós olhamos para Cristo, para a graça, nós tiramos os olhos de nós. Nós deixamos de estar focados em nós. Porque Ele agora nos leva a entender que agora tudo que nós precisamos é ter a verdadeira identidade de Cristo em nós. Tudo que nós precisamos é entender o favor, a graça de Deus que está sobre nós. Toda a sua majestade, toda a sua glória, toda a sua honra, toda a sua bondade, tudo, querido, tudo que você precisa, coloca agora na conta de Deus. Amém? Se coloque de pé. Coloque agora na conta do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que tudo já foi pago. Você está querendo comprar algo que já está pago. Você está querendo algo que há 2000 anos, lá naquela cruz, o Senhor, Ele já fez. Você tem orado, você tem chorado diante do Senhor e você tem dito: Senhor, por que as coisas estão assim? Mas se você fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu agradeço,
Porque todas as coisas da qual eu preciso, o Senhor já fez. Tudo já está consumado. Tudo. A dívida já foi paga, tá, filho? Para mim e para você. Talvez você está juntando aí uns recursos, umas moedinhas. Você está de pouco em pouco. E o Senhor está dizendo, olha, já está pago. Tá? Não tem dívida mais. Seu nome, ó, está escrito no livro da vida. Mais alto. Há um nome sobre todo nome. E esse nome é o nome do Senhor Jesus, que tudo fez por nós. Não porque eu e você, filhos, somos merecedores. Entenda isso. Você não merece, eu não mereço. Mas Ele decidiu fazer assim. Ele quis dessa maneira. É Ele que determinou todas as coisas. Quando você nasceu, tudo já estava feito, tudo estava pronto já. Todas as coisas estavam preparadas. Você não foi uma surpresa para o Senhor. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Não. Deus já sabia de tudo. Ele já tinha o controle desde o início, lá no livro de Gênesis, quando Ele formou o primeiro homem, a primeira mulher. Ele já sabia de tudo. Ele não se surpreende com nada. Não há algo que você possa olhar e dizer, será que Ele sabe disso? Se o Senhor diz que se você estiver no mais alto das montanhas, Ele pode estar lá. Se estiver no mais profundo, Ele também pode estar lá. Em qual lugar você está? Aonde é que você está? Saiba que o Senhor também está. Em que posição você se coloca? Que você está hoje? Qual posição que você tem se colocado? Ainda como aquele que precisa entender a graça do Senhor, o favor do Senhor. Ou aquele que está cada vez mais desfrutando dessa graça, desse amor. Diante de Deus, todos nós somos justos porque Ele nos fez justos. Somos justificados pela graça do Senhor. Por isso que eu disse, chega de condenação, chega de culpa. Chega de olhar para si mesmo. Tudo vem por meio dEle. Oh Jesus, tudo vem por meio dEle. Essa é a verdade. Receba essa verdade em você, pela fé, receba essa verdade do Senhor. Receba, o Senhor está gerando fé no seu coração hoje, para você receber dEle. A fé está sendo gerada dentro do seu coração, porque a palavra do Senhor você ouviu, e você ouviu que o Senhor, Ele te tem como filho. E tudo que você precisa nesse momento está ao seu dispor. A qual passo que você quer dar? Em que lugar você quer ir? Em que lugar você quer ir? Eu te pergunto hoje, qual é o lugar que você quer ir? Aonde você quer chegar? Você já sabe. Oh, Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor então, que o Senhor traga algo novo. Você precisa de um renovo. Ele tem hoje sobre você. O Senhor pode trazer o fogo dele sobre você. Ele pode incendiar o seu coração nessa noite. Eu falei sobre alguns que oram, mas tem aqueles que não oram, que não estão orando. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, receba dele nessa noite.
como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, Senhor, os nossos corações aqui nesse lugar, Senhor. Santo Espírito, sejamos desce completamente como tomados pelo fogo. Teu Espírito, Santo Senhor. Espírito, desce Oh, como embriagados, fogo. Senhor. Embriagados, Incendeia, Senhor. Oh, incendeia. envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, envolva-nos, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Senhor, mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Oh, Deus. Senhor. Senhor, até transformar. Enche, Senhor. Oh, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor, nessa graça. Muito mais! Eu sei que o Senhor tem mais sobre você, querido! Muito mais! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo é o Senhor! Toda glória, toda majestade, toda honra é dada a Ti, Senhor! Colocamos diante do Senhor, ó Pai. Nós recebemos o Teu amor, nós recebemos da Sua graça, recebemos o Teu favor em nós. Oh, Espírito Santo, há algo novo sobre nós, há algo sobrenatural onde o Senhor quer nos levar a passos mais fundos e mais profundos do Senhor. Há um lugar secreto onde o Senhor Ele quer me levar. Há um lugar secreto, há um lugar secreto, há um lugar onde o Senhor Ele deseja estar com você, onde Ele deseja estar. Oh, Espírito de Deus, Ele está te chamando, Ele está te convidando para esse lugar, um lugar onde Ele vai colocar sobre você e você não verá mais nada além da glória. Tudo cobrirá. Algo descendo, algo vindo do céu sobre nós, sobre nós, sobre nós. Receba, receba, receba do Espírito. Receba o que você precisa nessa noite. Receba do Senhor. Ele tem mais, Ele tem mais. Oh, é muito, é muito, é abundância, é abundância, é abundância. Entenda, filho, que nada foi pouco, foi muito, foi muito. Oh, resiste. Eu quero viver algo novo. Existe sobre você. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo
não dá para contemplar com os olhos humanos. É algo que não se pode ver no natural. Não tem como ver, querido. Não tem de enxergar, porque não está aqui. Não está aqui. Mas tudo já está preparado. Tudo já está feito para você e para mim. Algo que está nas religiões celestiais. Algo sobrenatural do Senhor, que nesses dias muitos aqui vão desfrutar, muitos vão sentir, muitos vão receber sobre a sua vida. Porque entenderam que não é por meio dos seus esforços, não é por meio do seu recurso, não é pela sua capacidade, filho, mas é pelaquilo que Deus te chamou. É por isso que queima dentro do seu coração, que tem queimado. O Senhor tem há dias falado com você que está queimando dentro do seu coração. E Ele deseja fazer através de você. E você buscava, você se perguntava como? E hoje o Senhor, Ele te disse: não se preocupe, apenas dependa de mim. Apenas confie em mim. Eu sou o suficiente sobre a sua vida. Todos os nossos temores, entregue ao Senhor, querido. Porque nós somos libertos. Nós já fomos libertos. A sua graça nos alcançou para que nós fôssemos libertos. E nós já fomos libertos, querido. Tudo que está entalado, engasgado na sua garganta, comece a professar e dizer. Comece a declarar. A graça de Deus é a vitória que o Senhor tem sobre você. A graça do Senhor, o amor do Senhor. Quando você entende o quanto você é amado, você olha e você vê que as coisas que estavam tão longe, estavam tão distantes, algo que parecia impossível, o Senhor, Ele traz de maneira tão fresca, com um cheiro suave, de maneira tão doce. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Queridos, Ele não quer que nós possamos parar. Ele quer que nós possamos mergulhar a cada dia mais e mais nessa graça. Não é momento de você parar e dizer: não, tudo que eu tinha que viver, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Não. Existe ainda muito mais. Existe muito mais. Ouse pedir para Ele. Seja ousado. Seja ousada agora diante do Senhor. Talvez você está olhando para você ainda e dizendo: será que eu peço? Peça. Fale o que você quer falar. Porque o Senhor, Ele deseja nos levar ainda muito mais, além apenas daquele início. Foi tudo muito bom. E tem sido bom.
Mas Ele quer mais. Ele quer mais. O quanto você está disposto, o quanto você quer. Porque Ele já reservou algo. Ele já reservou algo com muita abundância. Ele já reservou algo muito grande. Mas quanto você quer de tudo isso? Diga assim ao Senhor, declare. Diga: eu sou santo, sou justificado, sou cheio de amor e do Espírito Santo. Eu sou abençoado, eu sou liberto, eu sou amado por meu Pai, porque eu tenho o favor imerecido sobre mim. Amém? Você tem? Aplauda o Senhor.